agora. Eu vou logo direto ao assunto, tá bom? Para a gente dar continuidade no que a gente trabalhou. Aí quando finalizar esse primeiro momento de aula, né? A gente tem 50 minutinhos aí só para conteúdo. Eu vou só organizar as coisinhas. Acho que o pessoal de ADM, né? A gente organiza as coisas. Cadê aqui? O pessoal de agro, na verdade. Eu organizo as coisas, vejo o que tá faltando e aí a gente dá continuidade ao conteúdo, tá bom? Então, bora lá, ó. O que é que a gente vai fazer? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre cinética química, tá? Cadê? Deixa eu botar a apresentação do negocinho aqui. Observe que Jéssica tá sumindo às vezes, justamente por causa do programinha. Ele fica... Pronto. Ele fica em cima. Aí eu diminuo, ela aparece de novo. Bom, vamos ter esses bugzinhos aí hoje. Mas eu espero que a gente não precise ter muito acesso a essa área. Quando tiver acesso à área, eu boto pro outro lado aqui para ficar mais fácil. Então, bora lá, ó. O que é que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre cinética química e o nosso objetivo sobre esse assunto é entender como acontece a velocidade das reações. Nesse assunto, deixa eu tomar um chazinho aqui, eu pretendo focar basicamente em... Como é que é o nome? A teoria, tá? Então a gente não vai ficar preocupado com cálculos. Apesar de não ficar preocupado com cálculos, a gente vai conhecer como esses cálculos, como alguns desses cálculos acontecem, para ilustrar melhor o que a gente tem que entender, estudar, né? Eu vou deixar até aberto logo minha planilhazinha aqui para usar o lápisinho. Então, bora no foco principal. Esse daqui, cinética química. O que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar, basicamente, a rapidez das transformações, a influência, tá? E essas energias das rapidez e rapidez das reações. Esse grupão. A lei da velocidade ou lei cinética a gente vai deixar para trabalhar semana que vem. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso falar com vocês aqui sobre nosso... Aqui, ó, sobre isso daqui. Tanto ADM quanto agro, eles possuem praticamente as mesmas anotações. Vou ter aqui ADM, vou até abrir de agro para ver se está exatamente igual, que é para estar igual, né? Então, tá vendo? Os formulários que só tem até o 8, né? Botei o 9 e o 10 lá no nosso... Como é que é o nome? Botei lá no WhatsApp e não botei aqui. Vou fazer isso, tá? Então, tanto de agro quanto o de ADM tá igual, certo? Bora só ver uma coisinha aqui importante. Olha, eu não postei, cara. Ô, Matheus do céu, eu não postei. Vou até anotar aqui as coisas que eu tenho que postar para vocês. Postar formulários de termoquímica. Postar planejamento de junho. É o seguinte, pessoal. Já tem o planejamento de junho feito de vocês. Eu vou até ver aqui como é que tá a turma de vocês. Pronto, a turma de vocês é semestral. Como é semestral, a nossa avaliação ela está agendada para o próximo mês, tá? Então, no final do próximo mês, a gente vai ter a nossa avaliação. Junho, planejamento. Um arquivozinho que eu tenho aqui. Download. Segundo ano semestral, que vocês são semestral. Lembrando, né, que apesar de vocês serem terceiro ano, a programação de vocês está referente ao conteúdo do segundo ano. Por isso que a gente bota desse jeito. Então, nós temos esses conteúdos aqui, ó. Na primeira semana, a gente está na segunda semana, tá, gente? A primeira semana é quando a primeira segunda-feira do mês. A gente está na segunda semana. Era pra gente estar trabalhando cinética química, o início, né? Só que a gente está com um pequeno atraso. Não tem problema, a gente vai focar nessa parte de cá e depois fecha a lei da velocidade na próxima semana, né? Como tem algumas turmas que estão tendo aula dia de sábado, isso está meio que bagunçando um pouquinho. Então a gente tem esses dois temas que serão temas que vão cair na nossa avaliação. Cinética química e equilíbrio químico, tá? Então fiquem espertos. A avaliação da gente está lá para o final do mês.
na última semana do mês, que é quando fecha o semestre para vocês, tá bom? Então, basicamente, essa é a nossa programação. Acabei de postar aqui, ó. Então, você já tem agora ela organizada. Bora lá, então. Agora a gente vem diretamente para o nosso conteúdo, tá? O que a gente tem que falar hoje? Quando a gente fala de cinética química, o que a gente quer falar? Basicamente, eu acho que vocês já perceberam que, por exemplo, cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada pessoa, às vezes, quando está jogando um joguinho, uma pessoa consegue aprender o jogo no estalar de dedos, enquanto outra precisa ficar repetindo até aprender. Às vezes, quando você está numa aula com a sua turma, tem alguns alunos que já entenderam o assunto na primeira explicação, enquanto tem outras pessoas que precisam de 2, 3 explicações, certo? O que isso é? Isso é, podemos chamá-lo, analogicamente, de cinética da aprendizagem. Bom, o que eu quero dizer com cinética da aprendizagem? Eu quero dizer que essa pode ser a velocidade com que você aprendeu um conteúdo, tá? E aí na química existe também essa cinética, tá? De reação. A gente chama de cinética química. E também é a velocidade com que ocorrem as reações químicas, tá? E além disso, ela também fala dos fatores que influenciam essa velocidade. Então, algumas coisas podem facilitar o aprendizado. Quando a gente faz uma aula com experimentação, o ato de experimentar facilita o aprendizado, certo? Então, quando a gente faz uma reação química com por exemplo, um aumento da concentração do produto, isso facilita a reação química, certo? A gente vai falar sobre isso. Primeiro ponto, o que a gente precisa entender numa reação química? Como ela acontece? Então, para isso, a gente tem esses dois gráficos para a gente entender e ir observando eles. O que é que eu vou fazer aqui? Vou copiar esse gráfico e vou passar para o meu slidezinho de anotações, tá? Para abrir uma nova página para vocês aqui. Então, eu tenho aqui o gráfico. E aí, como é que eu faço a análise desse gráfico? Se vocês observarem, ó, eu tenho aqui uma equação química. A equação química A mais B vai virar C e D. Lembrando que nessa equação química eu posso dividir ele em reagentes, que são os que ficam antes do processo da reação, e posso também identificar eles como produtos, é o que fica depois de uma reação, tá? Então, vou até mudar de cor para combinar com o nosso gráfico. Então, o que é que a gente consegue perceber nisso daqui? Quando a gente inicia uma reação química, a gente vai ter reagentes e produtos em quantidades diferentes, tá? Até porque não tem como ter produto se eu não iniciar a reação, tá bom? Como assim, professor? Por exemplo, ó, você vai fazer uma massa de pizza. Aí você tem os seus reagentes da massa de pizza. O quê? Farinha de trigo, né? Leite, alguns colocam óleo, outros não, sal, fermento, por exemplo, né? A base. Isso aqui, você vai misturar essas coisas para fazer os seus produtos. Só que antes de começar a fazer a pizza, você vai ter alguma quantidade do produto, da massa feita do produto, né? Vai ter. Ué, seus reagentes estão todos separadinhos aqui, ó, todos nos vasinhos que você vai começar a misturar. Só que se você como não começou a produção do produto, a gente não tem a reação iniciada, tá? Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, eu tenho o máximo possível dos reagentes. Então, eu tenho o máximo possível de farinha de trigo que eu vou identificar, que eu posso chamar de A. E eu vou até dar um nome específico aqui para cada um, né? Eu vou botar os elementos básicos, né? O A posso ter justamente a quantidade máxima de farinha de trigo, tá? E eu também vou ter a quantidade máxima de ovos. Por quê? Porque eu não quebrei nenhum ovo e não misturei a farinha de trigo. A partir do momento que eu pego esses dois e começo a misturar, o que acontece? A quantidade máxima desses produtos ele vai começar a diminuir. Tá? Ele vai começar a diminuir por quê? Porque eu estou misturando. E quando eu estou misturando, eles estão reagindo e nessa reação estão começando a formar os produtos. Então, preste atenção aqui, ó, que no início da reação, no tempo zero, não está acontecendo nada. Quando eu começo a misturar os reagentes estão diminuindo a quantidade que eu tenho. E nesse mesmo momento, está fazendo com que aumente
a relação dos produtos. Então, eu estou começando a ter a formação da quantidade da massa da pizza. Então, quando eu vou botando, quanto mais reagente, quanto mais farinha de trigo e ovo eu coloco, mais massa eu consigo formar. Tá? Mais massa de pizza eu consigo formar. E é sempre assim, ó, quanto mais reagente eu coloco, mais massa eu consigo formar. Até o momento onde eu consumo todos os reagentes, e ao consumir todos os reagentes, eu formei toda a massa da pizza. Tá? Então, essa é a ideia de como acontece uma reação química. Os reagentes são consumidos, os produtos são formados. No início, eu tenho a quantidade máxima de reagentes, porque está tudo nos potinhos, eu nem misturei. Certo? E não tenho um produto nenhum, porque eu não comecei a fazer. A minha vasilha que eu vou fazer está limpinha, está brilhando. E no final, o que acontece? Os meus vasinhos de reagentes estão todos consumidos, porque eu peguei todos e usei tudo para fazer minha pizza. E meu vaso está cheio de massa de pizza, né? Então, no final do processo, eu vou ter a quantidade máxima de produtos e eu vou ter a quantidade mínima de reagentes, certo? Se sobrou alguma coisa que eu acabei não utilizando para completar minha receita. Tá bom? Pois bem. Então, continuando essa ideia. A gente tem duas formulazinhas que elas representam o trabalho da velocidade de uma reação química. Tá? Por que duas fórmulas? Porque a gente pode dividir uma reação química em dois passos. Os reagentes e os produtos. E acreditem, eles acabam dando resultados diferentes. Bora lá para nossa tabelinha, para nossa planilhazinha para a gente falar. Então, vamos para essas duas fórmulas que a gente tem. Eu posso ter a velocidade dos reagentes. O que significa a velocidade dos reagentes? É a velocidade em que os reagentes estão reagindo. E se vocês perceberem, os reagentes eles diminuem, então eles estão sendo consumidos. Tá? Para isso, nós temos a nossa fórmula, que vai ser o delta, que é a variação da concentração dos reagentes, dividido pela variação do tempo. Vale trazer, várias vezes que eu precisar trazer, eu vou trazer essas informações, tá, gente? Entender que o delta significa o valor final menos o valor inicial. Não esqueçam disso, isso é uma coisa muito importante. E na química, quando você vê isso daqui, isso aqui é concentração, tá? E geralmente você vai ver essa concentração em mols por litro. Então essas duas informações elas vão ser expressadas desse jeito na equação e a gente tem que entender o que significa isso, certo? Então observe que na velocidade da reação, o que eu quero? Eu quero a concentração final do produto menos a concentração inicial, né? Ou seja, eu quero saber o máximo de que tinha de reagentes e o que foi consumido desses reagentes dividido pela variação do tempo que levou isso. Então observe aqui que aqui eu tenho a quantidade máxima do reagente e aí ele foi consumido e aqui eu tenho o produto final, a quantidade mínima. Tá? E aí eu tenho que saber quanto de reagente, com que velocidade esse reagente foi consumido, determinado justamente no tempo que eu estou calculando, nessa variação de tempo. Geralmente não. Esse valor, ele sempre vai ser um valor negativo. Tá? Por que ele vai ser um valor negativo? Porque a velocidade de reação é a velocidade de consumo. Na ciência, gente, não existe velocidade negativa, não. Tá? A velocidade negativa ele faz expressão a você andar no sentido oposto ao determinado. Então, se eu estou indo para a direita a 10 km por hora, eu estou à direita a 10 km por hora, eu estou indo a uma velocidade a menos 10 km por hora, quer dizer que em vez de ir para a direita, eu estou recontornando, como se eu estivesse andando de ré, como se eu estivesse indo para a esquerda, tá certo? É mais ou menos nessa linha que a gente define isso. E aí a gente vai ver esse número negativo. Isso aqui, para a velocidade de reação, significa que aqui é consumido. Significa que o produto está sendo consumido. Então, se eu tenho, por exemplo, uma velocidade, bora botar um valor fictício aqui, uma velocidade vou botar até o reagente aqui, uma velocidade de reagente de menos 5 mols por hora de ar, significa o quê? Que a cada 1 hora eu estou perdendo 5 mols desse
elemento, tá? 5 mols por litro por hora. Aí bota vezes hora aqui. Significa que a cada 1 hora, 5 mols desse produto está sendo consumido. Ou seja, se eu tenho 50 mols do reagente A, daqui a 1 hora eu vou ter 45. Daqui a mais 1 hora eu vou ter 40. Daqui a mais 1 hora eu vou ter 35. E assim segue até ele se consumir totalmente. Então esse negativo vai significar isso. Do outro lado, a gente vai ter a nossa equaçãozinha. Ele faz referência aos produtos, tá? E ele vai seguir ao mesmo modelo. Concentração, variação da concentração, em vez de R é P, tá? Dividido pela variação do tempo. Ou seja, é a mesma coisa. O que é que vai diferenciar dos reagentes? É que do produtos, ele obrigatoriamente vai ser positivo. E por que vai ser positivo? Porque ele, em vez de estar consumindo, ele vai estar produzindo. Então, em vez de estar consumindo, ele vai estar sendo formado. Então, a velocidade do reagente é aquela velocidade na nossa pizza de consumo da farinha de trigo, do ovo, do leite. E a velocidade do produto é a velocidade que está sendo formada aquela massa. Quanto mais tempo a gente trabalhando, mais tempo está tendo massa formada. Tá? Essa é uma das ideias que a gente pode ter em relação a esse assunto. Tá? Bom, eu vou pular toda essa partezinha aqui, porque ali está falando sobre exercícios desse tipo de conteúdo. A gente não vai focar em exercício agora, certo? Pelo menos a gente tem uma meta muito grande para conseguir e aí não vai dar muito certo focar nesse tipo de exercício agora. Eu prefiro que você saiba uma teoria desse conteúdo. Bora lá. Vou falar com vocês agora sobre a teoria das colisões. Cara, essas reações químicas que a gente está vendo que acontecem em determinadas velocidades, ela não acontece do nada. Ela precisa ter todo um processo teórico para poder acontecer essas colisões. Cadê aqui? Pronto, voltando. Então, essa teoria das colisões, cara, ela tenta explicar o que acontece na hora da formação dos produtos pelos reagentes. Então, ele diz o seguinte, olha, para formar um produto, ele tem que acontecer algumas coisinhas para isso acontecer. Se não acontecer essas coisas, não tem como formar, tá? E essas coisas que vão acontecer, a gente chama de teoria das colisões, certo? Existem uns químicos antigos aí, como o Robert Boyle, entre outros, que lá no início mesmo da química, em 1600 e bolinha, eles começaram a trazer as ideias como seriam as reações químicas, né? E aí, ele e Lavoisier e Dalton e outros mais chegaram à simples conclusão de que uma reação química nada mais é do que causada por colisão entre partículas dos elementos químicos e o rearranjo dessas partículas. Ou seja, as partículas se colidem, formam novas substâncias e depois algumas elas modificam de posição. Tá? Isso está lá nas leis ponderais. A gente falou isso ano passado, que eu lembro. Certo? E aí é o seguinte, ele falou que, além disso aqui, utilizando essas informações, foi-se criada a teoria das colisões. O que diz essa teoria? Ela diz o seguinte, que uma reação química ela só acontece se passar por 3 princípios. Tá? E além de acontecer esses 3 princípios, a sua velocidade ela vai depender de vários fatores, de uns 4 fatores que estão envolvidos nesses 3 princípios. Ou seja, ou eles vão acelerar esses princípios ou eles vão diminuir a velocidade desses princípios. Tá certo? Então, quais são eles? São os princípios: o choque orientado, energia mínima e afinidade química. Energia mínima e afinidade química é bobeira para vocês. O choque orientado é que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Certo? Bora lá. Então, o que quer dizer o choque orientado? Eu trouxe aqui para a gente ler e aí a gente vai... Já vou direto no exemplo que eu quero passar para vocês, tá? Que os outros exemplos que eu tenho aqui, eles são complementares, eu posso pulá-los. Quando ele é bem orientado, todos os átomos de uma molécula chocam-se com os átomos de outras moléculas e com energia suficiente para romper as ligações entre os átomos das partículas. Simples assim. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que os átomos, para começar a ter uma reação química, eles precisam se chocar de forma igual e exata. Se eles não se chocarem de forma exata,
não tem como formar novas ligações, não tem como quebrar essas ligações. Tá? Então, como é que seria esse exemplo aqui? Ó, aqui eu tenho um exemplo que já está direto no que eu queria. Deixa eu pegar aqui um materialzinho para facilitar a nossa explicação. Vocês não tem noção da bagunça que tá aquilo ali, cara. Tô tentando arrumar esse quarto já tem dias e não consigo. Bora lá. Choque orientado, olha. Eu tenho aqui duas substâncias. Tá? A substância A, a substância B. Certo? Simplesmente, eu tenho essa substância. Ela está dividida fazendo ligações químicas aqui, ó. O bocal e o piloto. Aqui é a ligação química, ó. Então tá ligado o bocal e o piloto. Aqui também é uma ligação química, ligado o bocal e o piloto. Tá? Aqui é a ligação. Bacana. Quando eu tenho... Na teoria das colisões, o que significa choque orientado? Um choque orientado é quando, por exemplo, vai acontecer o choque entre as moléculas, que são os bocais, entre os átomos do bocal, pá, e os átomos do piloto, pá. Isso aqui é um choque orientado, ó. Ele literalmente teve o encontro dos átomos exatamente na posição ideal, certo? O choque não orientado é quando esse encontro do átomo ele pode acontecer de diversas formas, né? Ele pode simplesmente bater um átomo no outro átomo que não tem reação. Ele pode até bater no átomo que tem a mesma reação, só que ele não consegue se formar porque simplesmente ele não tá, os outros átomos não estão sendo encontrados. Então, sei lá, teoricamente, né? É claro que isso é uma teoria. A gente tem esse choque batido que pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim e pode ser assim. Em todos esses choques que eu mostrei para vocês, o que é que vocês estão vendo? Eu vou até mudar aqui nossa página para ficar mais fácil de visualizar. Em todos esses choques, o que é que vocês estão vendo? Nenhum deles está acontecendo o contato dos dois átomos, né? O átomo do bocal com o do piloto, com esse átomo do bocal e esse do piloto. Então observa, ó, não está tendo choque do átomo do bocal com o piloto. Ó, não está tendo. Aqui, ó. Só está tendo choque de um átomo. Como só está tendo choque de um átomo, a reação ela não tem como acontecer. Agora, quando eu tenho uma reação em que os dois átomos de cima e os dois átomos de baixo se chocam, tá, igualmente, o que acontece? Ele começa a ter uma troca de energia e vai romper as ligações de cá e vai formar essas novas ligações, formando dois novos produtos. Tá? Isso aqui é o choque orientado. Ele acontece e tem que acontecer na posição ideal para que aconteça o rompimento das ligações antigas e a formação das ligações novas. Então observe isso daqui, ó. Eu tenho aqui o iodo e o hidrogênio. Simplesmente, ó, eles, quando um átomo choca com um átomo e o outro fica isolado, não acontece nada, eles simplesmente retornam e a reação não acontece. Agora, quando eu tenho um choque orientado, onde os dois átomos se encontram, há o rompimento dessa ligação e a formação de um novo produto. Tá? Então, a teoria das colisões, a parte do choque orientado, é isso daqui. É quando acontece esse tipo de choque. Tá? Cadê? Aqui, tá vendo? Aqui é a colisão não eficaz, quando dois átomos se encontram e dois ficam isolados. E aqui é eficaz quando todos os átomos se encontram. E aí, nesse encontro, ele consegue romper essas ligações e formar essas novas ligações. Tá? Basicamente isso. Bom, o outro ponto, energia mínima ou energia de ativação. É o seguinte, ó. Também vou trazer para vocês a ideia. Galera, hoje, ainda bem as pessoas estão tendo consciência do seu valor de trabalho, do seu tempo e de tudo mais. E aí o que acontece? Quando você vai trabalhar, você não vai trabalhar hoje por qualquer coisa. Se eu pegar assim e falei, pô, bicho, tô precisando de alguém aqui. Deixa eu pegar uma pessoa aqui. Tô precisando de alguém aqui. Falei, ô Emerson, tô precisando de serviço seu, cara. Eu preciso aqui, ó. Eu preciso fazer uma parede aqui, ó. Construir uma parede de tijolos aqui. Eu preciso pegar 3.000 tijolos e colocar aqui no fundo de casa, tá? Vou pedir o caminhão, preciso de alguém para me ajudar a descarregar. Te pago 10 conto. E aí, vai? Você vai, Emerson, por 10 contos? 10 conto? Tá maluco? Tá maluco, né? Tá bom, talvez 50 conto, vai? Rapaz, complicou ainda. Maria. 70? 70 você vai? Vai. Pronto. Aí, qual é? Olha o nosso diálogo aqui. O que é energia mínima ou energia de ativação? É isso. Qual é a energia mínima de Emerson para ele conseguir carregar 3.000 blocos de tijolo?
R$ 70. Menos que isso, ele não vai fazer o serviço. Tá vendo? Energia de ativação é isso, gente. É essa situação. Se eu precisar de alguém fazer um serviço e eu pagar um valor que a pessoa não quer, eu não consigo chegar na energia mínima dela, né? No valor mínimo, então ela não vai fazer. Aqui também. Se eu começar a fazer uma reação química e eu não colocar energia mínima nessa reação química, a reação não vai acontecer. Tá? Eu preciso colocar energia mínima. No caso de Emerson, R$ 70. Resolve aí nossa vida, a gente já começa a ter um dia tranquilo de trabalho. Claro que com R$ 70 eu vou pagar ele e vou ficar na minha cadeirinha só tomando um suquinho, fazendo churrasco e vendo ele trabalhando. Na sacanagem aí, ó. Brincadeira, Emerson. Mas assim, vocês percebendo o que eu tô falando da relação? É isso, cara. A energia mínima, ela é essa situação. Mas como isso acontece, né? Na teoria das colisões. Observa bem. Além desse exemplo de Emerson, olha esse outro exemplo aqui. Essa menina está jogando uma bola de golfe e ela precisa bater nessa bola com força suficiente para que a bola consiga subir esse morrinho. E aí, depois que subir esse morro, ele vai e consegue descer. Ao descer, ela simplesmente vai sozinha, sem esforço nenhum, e acaba caindo no buraco. Tá? Então, isso é ter energia mínima de ativação. Tá? Cadê? Aqui tem um gráfico, eu vou falar do gráfico. E para que eu preciso dessa energia mínima de ativação? Eu preciso dessa energia para conseguir chegar no que nós chamamos de complexo ativado. Tá? O que é o complexo ativado? O complexo ativado, por exemplo, é justamente o momento em que Emerson vai começar a pegar os blocos e vai lá pegando e vai colocando no lugar. Vai pegando, vai colocando no lugar. O complexo ativado é aquele momento onde as ligações dos reagentes começam a quebrar e ao mesmo tempo começa a formar a ligação dos produtos. Certo? Então, o complexo ativado é justamente o momento que está acontecendo todo aquele início da reação química. Os reagentes quebram suas ligações antigas e formam suas novas ligações, gerando os produtos. Tá? É esse momento. E aí nós temos esse gráfico que a gente vai novamente dar uma olhada com carinho na nossa planilhazinha. Então, observe esse gráfico aqui. Ó. Cara, esse gráfico é um gráfico muito bacana. Ele traz algumas informações. Pode ver aqui, ó, o complexo ativado, ele deu que esse daqui. Ele deu o reagente, o produto. Nisso daqui, quando a gente fala da teoria... Deixa eu só voltar para a nossa telinha aqui para ver se está enquadrado. Quando a gente fala da teoria da termoquímica, eu consigo, por exemplo, saber qual é o ΔH dessa substância. Tá? O ΔH nada mais é do que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aí, independente do que a gente esteja trabalhando com as ligações, com energia de ligação, com a energia da entalpia dos reagentes dos produtos, independente, a fórmula vai seguir nesse padrão. E aí, o que eu consigo aqui? Ó? Eu consigo saber isso daqui, a entalpia dos produtos e reagentes, olhando justamente esses valores aqui. Ó. Esse valor de cá é a entalpia dos reagentes e esse valor de cá é a entalpia final dos produtos. Então, eu posso calcular o ΔH, que vai ser aqui, ó, dos produtos, menos 10, menos o 30. Então, o ΔH dessa entalpia vai ser menos 40. Ou seja, ela é um processo exotérmico, libera calor. Tá? Exotérmico. Bacana, simples, fácil de compreender, sem muita dificuldade. Tá? Vou botar aqui embaixo de Jéssica. E aí o que acontece? O fator que a gente está falando de energia mínima não tem nada a ver com isso. Tá? Esses são elementos que funcionam de forma independente. O fator que a gente precisa ter atenção nesse cálculo é esse de cá. Ó. O complexo ativado, a energia mínima do complexo ativado é essa variação aqui. Ó. É a variação que eu tenho dos reagentes até chegar à quantidade de energia que eu preciso ter para formar os produtos. Tá? E aí, como é que a gente vai ver essa variação? A energia mínima vai ser justamente a quantidade que está aqui, ó, no máximo para iniciar a reação, que é 60, menos a quantidade que eu tinha dos reagentes, que é 30. Ou seja, a energia mínima é uma variação, tá? É um delta. Um delta da energia que precisa para chegar no complexo ativado. Então, com isso, a energia mínima vai ser igual a quanto? 30 kJ, tá?
Então, observa que dá para a gente calcular a energia mínima somente observando isso daqui. Esse valor da energia mínima não participa da entalpia, porque entalpia é os reagentes para os produtos. Ele não tem como participar, ele é apenas uma quantidade. Eu preciso jogar uma quantidade de energia para começar a reação. Ah, professor, por que isso acontece? Como é que isso acontece? E se não tivesse essa energia mínima? Cara, lembra que a gente falou que tudo tem energia? Que tudo tem uma forma de liberar energia, certo? Se não tivesse essa energia mínima, o que aconteceria? Pensa aí no papel. Não tem energia mínima. Você lá com o papel começa a escrever, do nada o papel pega fogo. Por quê? Porque eu não preciso dar uma quantidade de energia para iniciar a reação. Ele do nada vai e começa a pegar fogo. Está queimando lá. Certo? Então, essa energia mínima, ela faz com que esse papel não pegue fogo. Para pegar fogo no papel, o que é que eu preciso? Eu preciso colocar uma energia mínima. E qual é essa energia mínima? Eu pego um fósforo e coloco embaixo do papel. Quando eu pego esse fósforo e coloco embaixo do papel, ele começa a queimar. Então, eu iniciei a reação. A energia mínima foi ativada, aí eu posso apagar o fósforo, porque ali já vai, ó. Já vai queimar o papel todo. Se vacilar e deixar em qualquer lugar, queima até sua casa toda. Tá? Da energia mínima que pode acontecer. Certo? Então, essa é a básica da fórmula que a gente precisa compreender. E por último, a afinidade química. Tá? A afinidade química, gente, é a mesma coisa que vocês têm com as relações de vocês. Tá? Eu tô ligado que tem aquelas pessoas que a gente gosta mais, tem aquelas pessoas que a gente gosta menos. Tá? Por exemplo, Flaviane mesmo, eu não suporto Flaviane. Né? Ave Maria, como é que alguém consegue viver com essa menina, rapaz? Tubada que é uma beleza. Tá? E nem tá aí na aula, ó. Tá vendo? E aí, então, o que é essa afinidade química? A afinidade química, gente, é quando vocês escolhem uma pessoa para ser amigo de vocês, vocês não escolhem à toa. Quando para vocês uma pessoa chata, enjoada, rabugenta, vocês não vão nem na casa dela, não vão dar um oi, não estão nem aí para ela. Agora, se a pessoa é legal, tem um papo bom, é divertido, aí você gosta de ir para casa da pessoa, você chama a pessoa para sair com você. Afinidade química também é isso. Tá? A afinidade química são os elementos químicos que têm facilidade de se ligar aos outros elementos. O oxigênio, por exemplo, é um elemento que adora estar em contato com os outros. Quando ele entra em contato com a bicicleta, por exemplo, ele enferruja ela. Tá? Quando ele entra em contato com o portão, ele enferruja o portão. Quando ele entra em contato com o nosso pulmão, ele quer ficar dentro do nosso pulmão. E aí segue, tá? Ele tem esse tipo de reação, ele tem essa afinidade. Tá? E aí, por que, por exemplo, o ouro é um material tão caro? Porque ele é um elemento pouco reativo. Você não vê ouro enferrujando. Você não vê ouro reagindo com oxigênio ou com outros elementos. Tá? E isso faz dele um material nobre, um material bonito, um material que não perde suas características no decorrer dos anos. Por quê? Porque ele não tem afinidade química com outros elementos como o metal. Tá? Por exemplo. Tá bom, gente? Para dar prosseguimento, a gente tem ainda 10 minutinhos de aula. Aí eu vou tentar fechar esse tópico aqui e aí dar continuidade. A gente tem alguns fatores que aceleram esse processo de uma reação química. Tem a superfície de contato, temperatura, presença de catalisadores e concentração dos reagentes. Tá? Como é que funciona todos esses elementos? Olha, a superfície de contato é o seguinte. Quanto maior a reação, quanto maior o espaço aberto entre os elementos, né? Quanto maior a área de contato desse elemento, mais rápido acontece uma reação química. Tá? Como assim, professor? Se você pega um tronco, um pedaço de madeira, pega um tronco gigantesco de 1 kg, um tronco mesmo, grossão, que é bem grosso, coloca e vai acender o fósforo para tentar iniciar a queima dele. Vocês vão conseguir fazer uma fogueira desse jeito, rapidamente? Não vão. Agora, se você pegar pequenos galhos, galinhos bem pequenininhos, 1 kg de galinhos pequenos, se você botar o fósforo embaixo e deixar quando ele pegar, ele vai conseguir fazer acender rapidamente, vai queimar rapidamente? Vai. Então, isso é a superfície de contato. Quando eu peguei o tronco, troquei pelos galinhos fininhos, eu aumentei a área de contato dele e aumentando essa área de contato, ele simplesmente conseguiu fazer a reação química com mais velocidade. Tá? Olha aqui o experimento básico disso. Eu tenho aqui uma placa de calcário aqui, tá? E eu tenho um ácido sulfúrico. Eu simplesmente joguei o ácido sulfúrico nessa placa, só que eu dividi ela em 3 grandes grupos. Um que é uma placa inteira, o outro que é pedaços dessa placa, né? Eu peguei exatamente a mesma placa com o mesmo tamanho, uma eu coloquei ela inteira, outra eu cortei em pedaços e outra eu triturei, deixei só o pó. O que foi que aconteceu?
Aqui eu tinha uma superfície de contato. No segundo experimento, eu aumentei minha superfície de contato. E no terceiro experimento, eu aumentei muito mais ainda a superfície de contato. Como eu fiz esses aumentos, ele simplesmente deu características diferentes. Quando eu faço experimento, olha o que acontece. No experimento 1, quando eu soltei o ácido, a placa foi consumida e formou gás carbônico. Só que observa aqui, ó, olha a linha do gráfico 1, ó, olha quanto tempo ela levou. Ela levou 50 segundos para fazer toda a reação química. No segundo, que tinha os pedaços, o que foi que eu fiz? Soltei o ácido sulfúrico. Olha o que aconteceu com a linha, ó. Em vez de levar 50 segundos, ela levou 22 segundos, né, aproximadamente, para fazer a reação química. Ou seja, ela reduziu consideravelmente. Por quê? Porque eu aumentei a área de contato. Agora, se eu peguei esse negócio, triturei e deixei só o pó, olha a velocidade da reação. A mesma reação que no experimento 1 fez em 50 segundos, desse jeito ele fez em 8 segundos. Ó. Em 8 segundos eu cheguei na mesma solução. Só porque eu aumentei a superfície de contato. Uma outra característica é justamente a temperatura. Então, o aumento da temperatura vai fazer com que eu aumente o movimento das partículas, tá? Então, as partículas de um objeto, quando a gente bota calor, adiciona calor, ela começa a se agitar com maior velocidade. Essa agitação dela significa temperatura. Quanto mais agitada elas estão, maior sua temperatura. Quanto menos agitada, menor sua temperatura. Tá? Basicamente é isso que acontece. Tá? E aí, qual é o fator que isso vai levar? O aumento da temperatura leva a uma energia cinética maior nas partículas, ou seja, elas se movimentam com mais força. Ao se movimentar mais rapidamente, a gente aumenta a chance das colisões. E aumentando as chances das colisões, vai ter mais colisões que serão efetivas. E aí vai aumentar a rapidez da reação. É isso que acontece. O catalisador. O catalisador é uma coisa muito invocada. Ela simplesmente... Eu vou estourar um pouquinho o tempo, viu, gente? Ela simplesmente faz o quê? Ela reage. Ela faz um produto reagir sem interferir nele. Só a presença do catalisador faz com que as coisas funcionem de forma mais rápida e eficiente. Tá? Por exemplo, quem é dono da empresa já viu aquela frase que o gado só engorda com o olho do dono? Então, o dono é o catalisador. O que é que o dono vai fazer? Se o dono está na sua empresa, as pessoas trabalham de verdade. Se o dono não está na sua empresa, as pessoas ficam lá ó, jogando celular, jogando Free Fire, e aí, ó, passando tempo sem dar atenção para o trabalho. Tá? Então, só pela presença do dono lá na empresa, as coisas vão começar a funcionar com mais eficiência. Então, o dono é um catalisador. Ele faz com que as funções lá funcionem mais eficientemente. Certo? E aí, observa como é que funciona esse catalisador. Olha a linhazinha azul. Ali a linha azul é a empresa sem o dono. Olha a quantidade de energia que precisa para conseguir fazer a atividade. Agora, quando o dono tá lá, ela fica vermelha, ó. Tá vendo o pulinho? Ó, não gasta quase energia nenhuma para fazer uma atividade. Enquanto tá aqui, ó, o cara fica lá enrolando, deixa para depois, daqui a pouco, deixa eu terminar meu vídeo, peraí que eu vou mandar mensagem, até começar a fazer a atividade. Certo? Então aqui vocês conseguem ter uma ideia de como acontecem essas reações químicas. Tá? E aí, coisas importantes sobre o catalisador. Ele não altera a entalpia das reações. A entalpia das reações ela permanece a mesma, ela só diminui, ó, ela só diminui a energia de ativação. Só diminui isso. Tá? Ele acelera tanto a reação quando ela for no sentido reagente-produto, quando se a gente mudar o contrário, né? Se for o contrário, for do produto para o reagente. Então tem reações químicas que são duplo sentido, que a gente vai falar em equilíbrio químico, e isso acontece. Tá? Ele não aumenta o rendimento. Ou seja, ele não vai fazer com que a empresa seja mais eficiente, que a reação seja mais eficiente. Mais eficiente não, ele vai ter mais produtos. Ele apenas vai fazer com que seja feita num tempo menor. Ele só vai acelerar o tempo. Tá? E temos dois tipos de catálise, né? A homogênea e a heterogênea. Homogênea, quando o estado físico do catalisador é o mesmo do reagente. E heterogênea, quando o estado físico do catalisador é diferente do reagente. Por exemplo, catalisadores de automóveis são heterogêneos, né? Que eles fazem o quê? Eles fazem que o CO, que é o gás produzido pela queima do combustível do automóvel, que é uma queima incompleta, se junte com oxigênio, e aí ele faz o CO2 e solta, que torna ela menos poluente, né? Sai CO2 e água nessa reação. Por isso que na descarga você não vê fumaça e ela pinga alguma coisinha. Se tá saindo aquela fumaça preta, é porque o catalisador do carro já tá perdido, tem que trocar. Tá? As enzimas são outros elementos da biologia que fazem esse tipo de catalisação. Só que ele tem a relação substrato-enzima, né? Para poder fazer esse processo. Tá? E aí, essa parte eu vou deixar para a professora de biologia falar.
O outro elemento que funciona também é a concentração dos reagentes. Galera, a concentração dos reagentes ela vai funcionar da mesma forma que a da velocidade. Quando eu aumento a concentração, significa que eu aumento a quantidade de elementos dentro do recipiente. E isso vai provocar mais colisões, e quanto mais colisões, mais rápidas as reações. Pensa na sala de vocês lá. A sala de vocês, sei lá, tem 20 alunos. E se eu botar mais 20 alunos? A chance de vocês se baterem é maior ou é menor? É maior. E se eu botar mais 20 alunos? Em vez de 20, tem 60. A chance de vocês se colidirem é maior ainda. Tá? E aí, essas colisões, elas vão acelerar o processo de reação, né? Quanto vai baixando a concentração, vai diminuindo as colisões e vai diminuindo a velocidade da reação. Certo? Bom, e por último, nós temos a pressão. A pressão é justamente a relação de força sobre área, tá? E o que é que a gente faz? Quando a gente diminui uma área e deixa a mesma quantidade de elementos, ela vai fazer com que tenha mais pressão, vai fazer com que esses elementos se choquem mais, tá? Então observa aqui, ó. Como é que a gente pode aumentar uma pressão? Lá na sala de vocês, tem 20 alunos. Se eu pegar a sala de vocês agora e falar, olha, eu só quero que todo mundo só fique da metade para cá da sala. Então as 20 pessoas que estavam no espaço bem amplo, reduziu pela metade o espaço e aí eles vão ter mais chances de se bater. E se eu reduzir mais ainda, agora dessa metade, eu vou cortar na metade de novo, eu quero que todo mundo fique na metade de trás da sala. Aí, cara, vai ficar todo mundo grudado, são 20 alunos no espaço pequenininho, e isso vai fazer com que vocês se colidam, se toquem sem querer mais rapidamente. E aí esses toques são que vão fazer a reação química, né? Vão acelerar o processo da reação química. Com esse tópico a gente fecha esse conteúdo, certo? É basicamente a parte teórica. A gente vai falar de leis da velocidade na próxima aula, tá? A gente tinha que fechar isso hoje porque não dava para a gente deixar para a semana que vem devido à situação que a gente está tendo aí de atraso. Como a gente vai ter, né, ainda vai ter uma aula dia de sábado, a gente vai conseguir tocar esse assunto e fechar ele com mais tranquilidade. Tá certo? Alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Semana que vem, Matheus, é 24 já. Mas não vai, a avaliação deles é só Ah, não, semana que vem não. Na verdade, tem até que saber isso, Jéssica, que parece que não vai ter recesso pra gente, né? Tem que fazer um planejamento tem que fazer um planejamento de aulas para entregar para esse pessoal. Viu, gente? Se vocês não estão sabendo, vai ser uma parada assim, tá? Então, eu vou ver o que eu vou fazer, mas provavelmente eu tenho que gravar a aula, porque não tem como como é que eu vou? Eu vou pegar uma aula na internet, porque não tem como eu pegar esse assunto e passar com papel. Tá, mas obrigado pela lembrança, é verdade, é dia 24. E aí a ideia é que retorne dia 5. Ferrou minha programação que eu fiz ali, né? Mas tudo bem, segue a vida. Então a gente vai terminar, realmente vai fazer cinética química para poder fechar o conteúdo no tempo. O que é que eu vou fazer, pessoal? Deixa eu fechar aqui minhas telinhas. E aí eu vou puxar para vocês e a gente vai fazer a nossa chamada. Sim, eu preciso fazer a chamada com vocês, tá? E aí, gente, estou fazendo a chamada e estou liberando vocês, tá bom, gente? Só um minutinho. Cadê? E pronto. Fazer a chamada. Bora lá. Adriel, Clara, Daniel, Emerson, Eric, Flaviane, que não tá aí, que eu tô ligado. Eu tô sim. Ai, começa, viu, Matheus? Pelo amor de Deus. O cara me respondeu, rapaz. Ave Maria. Ai, eu tava cuidando do meu primo. Tem um tempo, não. Acho massa isso, não tem um tempo, não. Ai, eu tava procurando o nome de Jéssica. Onde é que Jéssica tá aqui nessa? A gente não conhece nenhuma Jéssica nessa turma, rapaz. Tô vacilando. Marília e Misla. Pronto. Pessoal, só fazendo chamada. Oi. Estão livres. Eu vou pegar, eu vou botar os formulários que eu não coloquei lá no Classroom e vou colocar o formulário referente a esse conteúdo para vocês fazerem nesse horário que tá aberto. Valeu? Professor, eu não vi meu nome, não. Não precisa ouvir, não. Eu só tô vindo aqui colocando as presenças, gente. Pode ficar tranquilo. Eu só coloco as presenças automaticamente aqui. Não preciso ficar falando o nome de todo mundo, não.
Tá bom? Então, gente, estão liberados. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até. Bye, bye. Tchau, Jéssica. Tchau. 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 Valeu. Tchau, insuportável. Tchau, linda.